Olá, meus queridos, bom dia! Que bom que você chegou a mais um devocional. Neste momento, eu quero meditar com você sobre medos. Você já teve medo? Quando você era criança, quais eram os medos que você tinha? E hoje? Que medo você tem? Você tem medo do futuro? Você tem medo do passado? Mas se eu confio em Deus, por que eu tenho medo? Mas eu não quero ter medo. E o que Deus fala sobre o medo? O que você pode fazer a respeito desses problemas? Analise o porquê e de que você tem medo. Medo de falhar? Falhar é o seu maior medo? Por causa desse medo, você não se permite ousar, não sai da sua zona de conforto, do seu comodismo. Mas esse medo já se tornou realidade? Ou talvez você tenha medo do desconhecido, medo do que possa lhe acontecer, medo do que vai ser da sua família? Mas à luz da Bíblia nós podemos ver que Deus fala que não é bom sermos dominados pelo medo. O medo é um sentimento natural, mas se ele for excessivo, ele pode nos paralisar, ele pode nos levar a tomar decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro, medo do desconhecido, medo do que será de você, da sua família amanhã. Porque Deus estará com você em todos esses momentos. Mas então nós nos perguntamos, o que é medo? O que é realmente sentir medo? Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado o tempo todo com ela. Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa da sua casa, da sua família ou seus filhos. Mas eu quero meditar com vocês que há duas situações a respeito do medo. O medo pode ser útil e bom quando ele serve de aviso. O medo instintivo, ele nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e nos levando à ação para nos proteger, para nos blindar. Quem tem medo, por exemplo, de uma faca vindo na direção da sua face, vai se desviar do caminho. Quem tem medo, por exemplo, de um trânsito muito tumultuado, vai redobrar os seus cuidados no momento de transitar por ali. O medo também pode ajudar a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger, pode nos blindar de fazer tantas coisas erradas, de tomar caminhos de morte, de tomar caminhos que não agradam a Deus. Então, aqueles que não têm medo nem de prisão, nem de autoridade, nem de Deus, eles não têm problema em matar uma pessoa, em mentir sobre uma pessoa, em enganar, maltratar. Então, nesse caso, o medo se torna positivo. E muitas vezes o medo nos leva a Deus. Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora do nosso controle, nós passamos a buscar mais a Deus, a confiar mais no Senhor. E então o medo nos ajuda a lembrar que sem Deus nós estamos perdidos, não conseguimos fazer nada. Mas, meus irmãos, existe outra situação onde o medo é muito ruim, quando ele paralisa. Queridos, a vida não pode parar por causa do medo do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com todas as coisas ruins que talvez poderão acontecer.
Muitas vezes a nossa imaginação vai muito longe e coisas que tememos jamais acontecerão. E muitas vezes o medo nos leva a más decisões, porque o medo pode nos cegar e distorcer totalmente a realidade. Quem tem medo pode tomar uma decisão errada só porque está pensando naquele medo que sente, não no que é melhor para ela. E meus queridos, o medo causa desespero, causa doenças. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói toda a esperança que temos no Senhor. E então, como vencer esse medo? Para vencer o medo, eu preciso confiar plenamente em Deus. É normal ter medo, mas precisamos nós mesmos decidir de não o deixar estragar as nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações e Ele está no controle de tudo. E em Jesus nós temos a esperança até nos momentos mais difíceis, mais conturbados, mais assustadores. Portanto, dê os seus problemas a Deus e rejeite todo medo, porque a própria palavra nos diz em Filipenses 4, 6 e 7: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Amados, o medo é uma emoção humana que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. E esse sentimento pode ser causado por uma ampla variedade de situações, desde ameaças reais, físicas, até preocupações financeiras ou de relacionamentos. Mas infelizmente o medo tem um impacto negativo na vida das pessoas quando ele limita as escolhas das pessoas e impede de viver o bom e perfeito plano de Deus para as nossas vidas. Mas para tudo, meus queridos, há esperança. A fé plena em Deus nos ajuda a vencer o medo. Quando nós confiamos realmente em Deus, nós temos a certeza de que Ele está no controle. Nós sabemos que Ele tem um plano para nós e nós temos a sensação de segurança e de paz, mesmo naquelas situações que são mais desesperadoras. E além disso, meus irmãos, a oração pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra o medo. Porque quando nós oramos, nós colocamos todas as nossas preocupações, nossas aflições nas mãos de Deus e confiamos em sua vontade. E isso nos ajuda a trazer paz, confiança, mesmo quando nós passamos grandes desafios. E nós podemos ver na palavra do Senhor que diz no Salmo 55, no verso 3 e 4: mas quando vier o medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Oh, glória! Nada temerei. Assim como eu já falei, tem momentos que o medo é saudável, que ele nos ajuda a evitar situações perigosas. Mas também há momentos em que ele nos impede de viver os planos de Deus, de viver uma vida abundante, de viver uma vida plena, nos mantendo presos a ansiedades e preocupações. E a única saída é a sua fé
em Deus. Aqui, esse Salmo 56 é uma promessa de que mesmo quando o medo bater na nossa porta, podemos confiar em Deus. E então, quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos temer nenhum mal deste mundo. Temos que lembrar que o mal é temporário e que a vitória final pertence ao Senhor. Por isso nós não precisamos ficar tão perturbados e preocupados com os problemas do dia a dia ou com o futuro incerto, porque Deus está no controle. A vida pode ser difícil, com momentos de tristeza, de incerteza, de dor e de medo, mas mesmo assim, passando por esses vales de adversidades, há uma luz que brilha, a presença de Deus. E é Ele que nos dá força, é Ele que renova o nosso ânimo, é Ele que nos dá segurança, mesmo quando nós enfrentamos as maiores dificuldades. E se nós olhamos para o Salmo 23, nós lembramos que quando nós enfrentamos as maiores circunstâncias adversas e contrárias, as mais difíceis, Deus está conosco e sua presença é o que nos dá coragem e força para continuar. A presença de Deus é como uma luz que brilha nas sombras da vida. Ela é a nossa segurança e a sua presença que nos dá força e esperança. E é por isso que mesmo nas horas mais sombrias, podemos confiar no Senhor e na sua proteção. Deus é um Deus bom, um Deus amoroso. Ele quer nos proteger, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos fortalecer. E quando eu e você buscamos a sua presença, quando a nossa busca pelo eterno é ferrenha, Ele nos ajuda a encontrar a paz, Ele nos ajuda a encontrar a segurança, Ele nos ajuda a encontrar tudo aquilo que precisamos para enfrentar os desafios da vida. E mesmo que a vida possa estar cheia de incertezas, cheia de medos, cheia de dúvidas, podemos ter confiança no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, porque Ele mesmo prometeu que Ele jamais nos abandonará, que Ele jamais nos desamparará. E Ele diz: sede fortes, sede corajosos, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, meus queridos, quando nós enfrentamos medos e incertezas na vida, nós podemos encontrar conforto, segurança, resposta, alívio ao buscar a presença de Deus. Ao buscar a presença de Deus em oração, em meditação na sua palavra, nas suas promessas. Então, meus queridos, quando você se sentir inseguro, quando o medo bater a sua porta, lembre-se de cada uma das promessas que Deus fez em sua sagrada escritura ao teu respeito e saiba que Deus está sempre disposto a responder às tuas orações. Por isso, confie nos planos perfeitos que Deus tem para a sua vida. Não tema. Irmãos, quando você sentir medo, esconda-se na rocha. Nós sabemos que Davi passou por diversos desafios, muitos perigos, muitas perseguições, e ele refugiava-se no Senhor. E então nós vemos que estudiosos acreditam que Davi escreveu o Salmo 18 quando ele fugia de Saul e ele estava no deserto. O cenário que o cercava naquele momento era de montes altos de Israel, cheios de cavernas naturais e cavadas dentro de paredes, e muitos viajantes que passavam por ali usavam essas cavernas para descansar, para abrigar-se, usavam como esconderijo. E veja o que Davi,
nos fala no Salmo 18, no verso 16 ao 19. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. E então, aqui nós vemos que confiar no Senhor é como entrar numa caverna, sendo conduzido pela própria mão de Deus e esperar que o perigo passasse. É entrar na fenda da rocha, é renovar as suas forças no Senhor, é esconder-se do mal que nos aflige, é esconder-se daquele medo que atormenta a nossa alma. É isso que Davi diz ao Senhor, seu Deus, e é nele que ele se refugia. E é isso que Davi faz, ele se esconde em Deus, porque Deus é aquela luz que nos direciona, que nos protege, que direciona os nossos pensamentos e nos instrui o que fazer no momento da aflição. O Senhor Deus ilumina o caminho das nossas vidas e Ele expulsa de perto de nós todas as trevas, Ele esclarece as nossas dúvidas e todos os temores, diz a palavra do Senhor. E além disso, Ele é o nosso protetor. Ele nos protege de tudo, do mal, da aflição, das tragédias, porque o Senhor é um escudo poderoso para os que nele confiam. E mais, além disso tudo, Ele dá a garantia de que aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos serão sempre ouvidos quando clamarem ao Senhor em oração e súplicas. Suas orações não serão esquecidas, não serão menosprezadas. E o salmista encerra dizendo que aquele que confiar no Senhor desfrutará de felicidade real, plena e abundante. Por isso, meus amados, baseados nas Escrituras, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos depositar totalmente a nossa confiança em Deus e ter a certeza do seu cuidado em todos os momentos. Nós devemos confiar no Senhor porque nós somos frágeis, mas em nossos momentos de fraqueza, o Senhor nos dá força, Ele nos faz fortes. Porque quando nós confiamos plenamente em nosso talento, em nossas experiências, em nossas habilidades, isso é um erro. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós teremos êxito. Porque nós somos pessoas frágeis, humanas, falhas, limitadas. E uma série de coisas causa medo, foge do nosso controle. E não importa quanta habilidade ou competência ou conhecimento nós tenhamos, mas o salmista nos aconselha a depositar toda a nossa confiança somente no Senhor e diante de todas as adversidades, confiar nele, pois ele tem o controle de tudo. E se nós colocarmos todas as nossas atividades diante do Senhor e suplicarmos por sua ajuda, certamente nós nos sairemos muito melhor e saberemos como administrar todos os resultados. E então o medo já não terá mais poder sobre as nossas vidas. O medo será afastado de nós. E então você vai se perguntar: medo? Por quê? Você não precisa chegar ao desespero.
Quando o medo te cercar, confie no que está escrito na palavra do Senhor. Confie em Deus e desconfie e anule totalmente o medo. Torne o medo algo secundário, algo que não tem valor em sua vida. Olhe somente para o autor e consumador da sua fé. Há um Deus muito maior e mais poderoso do que qualquer temor. Confiar no Senhor é rejeitar todo medo e não seguir o seu caminho. Queridos, é preciso estar confiante e ficar guardado no esconderijo do Altíssimo. Ter uma paz natural, ter uma paz que excede todo entendimento humano num mundo que é dominado pelas doenças emocionais, por atentados, por altos índices de criminalidade, por corrupção. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, essa confiança no Senhor vai te ajudar a viver de uma forma tranquila e suave. A promessa é clara. A promessa é que aquele que confia no Senhor terá todas as suas emoções conservadas em plena e perfeita paz. Não é uma excelente dádiva para cada um de nós? Tome posse em nome de Jesus.